Bem-vindo de volta a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica. Eu sou o professor Júlio César. Muito legal que você esteja acompanhando as aulas aqui com a gente. Se você meio que caiu de paraquedas aqui, pode voltar algumas aulas também para você entender esse monte de coisa aqui, tá? Na última aula nós fizemos exercícios sobre a teoria, distância de ponto e reta. Na penúltima aula nós falamos da teoria, nós abordamos esse assunto, demonstramos, chegamos à fórmula e na última aula nós aplicamos em exercícios. Nessa daqui também, teoria sobre área do triângulo a partir da geometria analítica, porque é o nosso curso, é o nosso foco. Aí você se pergunta, nossa, mas a área do triângulo não é só base vezes altura sobre 2? Na verdade não. Ela é a fórmula principal e que dá base para outras, inclusive para essa que nós queremos demonstrar. Tudo bem? Essa é a fórmula que nós queremos, metade de um certo determinante, que nós vamos ver. Para chegar a isso, nós vamos utilizar a fórmula tradicional da área do triângulo, a fórmula da distância entre dois pontos, que nós aprendemos nas primeiras aulas, numa das primeiras aulas do curso, o cálculo da equação geral da reta a partir de um determinante, também está lá nas primeiras aulas, e claro, distância entre ponto e reta, que foi o nosso último assunto trabalhado. Vamos lá, vem para cá, área do triângulo. Então eu tenho um triângulo aqui, no plano cartesiano, vértices A, B e C. Estou admitindo que a base do triângulo, o Bzinho, é esse ladinho aqui, ó, BC, a base é esse ladinho, e a altura do triângulo é essa distância aqui, ó, do ponto A a um pontinho que eu vou chamar de D aqui, só para a gente representar, tá? A distância de A a D, uma projeção ortogonal, me dá a altura do triângulo. Então, base vezes a altura, área do triângulo. Como a base, eu já estou falando que é B, que é o segmento BC, então no lugar do Bzinho lá da fórmula, eu coloquei aqui, ó, segmento BC. Perceba que lá está sobre 2, e aqui eu estou colocando vezes meio, que quer dizer a mesma coisa. Dividir algo por 2 ou multiplicar por meio, vai dar na mesma. Eu estou colocando isso daqui só para poder separar elemento por elemento. O Bzinho é a base de qualquer triângulo, a base aqui é o segmento BC, por isso eu coloquei aqui. E o Hzinho é a altura, que já está aqui como H mesmo, tranquilinho. Aí você vem comigo e percebe o seguinte, nós queremos essa fórmula. Por enquanto nós temos essa. A fração meio aparece nas duas. Então eu tenho que mexer com esse cara e esse para que eles virem isso daqui. Então eu vou pensar, eu vou atacar qual primeiro? Ah, vou na ordem da esquerda para a direita? Pode ser. O BC, como que eu faço para o BC se transformar naquilo lá, junto com H? Vamos por partes. BC é a base. Para calcular a área de um triângulo, eu preciso saber o tamanho da base. Por exemplo, um triângulo que tem base 10 e altura 5. 10 vezes 5, 50, dividido por 2, 25. Fácil. Eu tenho que saber o tamanho da base e da altura. Vamos lá. BC é a base. Como que eu posso saber o tamanho do segmento BC? Ah, o segmento BC tem extremidades em B e C. São os dois pontos, extremidades. O tamanho do segmento, então, é a distância entre B e C. B e C são dois pontos, distância entre dois pontos. A fórmula já está lá. Então, aquela fórmula vai ser importante. Perceba que a estratégia, isso aqui não é aleatório. Você tem que ver o que você tem e aonde você quer chegar. Percebendo isso, você começa a fazer perguntas. Pô, mas o BC é a base. Eu preciso saber o tamanho da base. Como que eu sei o tamanho da base? Ah, a base é o segmento BC. Ah, distância entre B e C, distância entre dois pontos, B e C. Você começa a formular perguntas e consegue respondê-las. E aí você vai conseguir resolver o problema. Como eu já coloquei convenientemente B e C, é só repetir a fórmula. Eu vou copiar aqui, tá? Então, xc menos xb ao quadrado mais yc menos yb. Se você não viu isso daqui, se você tem confusão... confusão não, se você tem dificuldade com essa fórmula, pode voltar algumas aulas e rever, que vai ser bem interessante, vai ser importante. Legal, montei isso daqui, só que aí eu percebo que infelizmente não me serviu de nada, pelo menos não ainda. Será que vai ser importante? Parece que sim. Pela dúvida, né? Pelo sim, pelo não, eu vou guardar isso aqui e vou chamar de equação 2. Aqui é 1, aquela é a 2. Tudo bem, consigo fazer mais alguma coisa com o lado BC, a base? Não. Deixa assim, guarda. Olha para cá. Vamos tentar com esse cara agora. O lado Hzinho.
Assim como eu preciso saber o tamanho da base, eu preciso saber o tamanho da altura. Como que eu posso calcular essa altura? Aí você vai pensar também, é a distância entre dois pontos de novo, entre A e D. Mas o ponto D, na verdade, nem é importante. Eu coloquei só para representar o pé daqui dessa projeção ortogonal. Se você olhar com um pouquinho mais de cuidado, você vai notar que a altura de um triângulo, esboça, é a distância desse triângulo mesmo aqui, ó. É a distância do ponto A até o lado BC, claro, ortogonalmente. Isso aqui é a distância entre ponto e reta. Distância entre ponto e reta. Então é essa a fórmula. Você vê que beleza? Você para pensar um pouquinho, volta lá nos conceitos bem básicos e consegue achar qual que é o próximo passo. Na verdade, esse aqui não é bem o próximo passo ainda, tá? Por quê? Porque para usar essa fórmula, eu preciso aqui no numerador, eu preciso ter a equação geral da reta. Tá vendo aqui, ó? E eu não tenho a equação geral da reta. Volta comigo. Isso aqui é a distância entre um ponto P e uma reta R. Aqui eu vou calcular a distância entre o ponto A, é só colocar A no lugar do P, e a reta que passa por BC. Eu coloco BC no lugar do R. Mas aqui em cima eu preciso da equação geral da reta R. Ou, nesse caso, a equação geral da reta que passa por BC, que eu não tenho. Então não adianta aplicar isso aqui ainda. Mas, se eu preciso da equação geral da reta, eu posso aplicar essa ideia antes. Porque a partir do determinante da matriz, onde eu tenho uma linha genérica e as outras duas linhas são formadas pelas coordenadas dos pontos que pertencem a essa reta, eu consigo a equação geral dela. Né? Geral dela, parece nome de, sei lá, ficou estranho. Vamos lá, então eu tenho dois pontos que pertencem à reta que passa nesse segmento, uma reta suporte passando aqui, ó, infinitamente. O B pertence à reta, o C pertence à reta. Se eu montar isso daqui, eu consigo calcular e encontrar a sua equação geral. Vamos fazer rapidinho? Ó, x, y, 1. Não vai ficar muito bonito, mas eu preciso, tá? Vai ter que ser assim. Aqui, ó, xb, yb, 1. xc, yc e 1. Vamos calcular esse determinante? Lembrando que isso tem que dar 0. Tá escrito lá, ó. Tá? Tem que dar 0. Nós já vimos isso daqui, já explicamos o porquê. Vamos lá, lindinhos. Então, começando aqui a brincadeira. Vou começar os negativos para eu controlar melhor o espaço. Vou multiplicar aqui, ó. Vai dar menos xc, yb. Agora, esses dois com esse daqui, ó. Sempre 3 elementos. Vai dar menos xb, y. Foi aqui, aqui. Agora aqui, ó. X com yc com 1. Menos x, yc. Agora aqui, ó, xy, yb, na verdade, xyb. Agora esses dois com esse aqui, yxc ou xcy. Eu costumo deixar o x antes. Aqui foi esse daqui. E agora aqui, ó, esses três, xb, y e 1. xb, yc e 1. Igual a 0. Finalizamos o determinante, só que aí você olha para cá e vê que isso não tem nada a ver com isso daqui. Vamos tentar organizar. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, uma coisa que eu fiz lá na aula de equação geral da reta. Eu vou colocar o x em evidência. Então fica x vezes yb menos yc. Estou pegando esses dois. Se você multiplicar aqui, ó, fizer as distributivas, você vê que volta para esse e volta para esse daqui. Então tá certo. Vou isolar o y. Isolar não, vou pôr em evidência. Y que multiplica xc. Vamos melhorar isso aqui. xc. E aqui, ó, menos xb. Outra vez, se você fizer a distributiva, volta para cá, aqui, volta para cá. Então tá correto. Eu aconselho que você sempre faça isso para já verificar logo se tem um erro. Não deixe para o final, porque senão você nem sabe onde vai estar o erro, tem que apagar tudo, recomeçar, é mau trabalho. E esse cara aqui, ó, junto com esse, forma um termo independente. Então eu posso fazer assim, ó, xb, yc menos xc, yb. Por que é um termo independente?
Porque esses dois aqui, ó, cadê? X... Ó, esses dois aqui multiplicam o x. O x está em evidência. Esse daqui com esse daqui, cadê? Ó? Y aqui, é meio difícil de enxergar, né? Esse com esse que eu não tinha marcado, multiplicam o y. Tá, o y aqui, ó. Já esses dois não tem só x ou só y. Eles têm xb, xc, yb, yc, mas só x sem nada aqui e y sem nada aqui não tem. Então vai montar o termo independente. E aí, olha o que nós conseguimos. Quem multiplica o x, lá na aula de equação geral da reta, quem multiplica o x é o azinho. Você viu isso? Tá? É o azinho. Tá aqui, ó. Quem multiplica o y é o bzinho. E quem não multiplica nem o x nem o y, tem o independente, é o czinho. Então agora nós temos aquela cara. Olha lá. A que multiplica o x, B que multiplica o y, C que é o termo independente. Já temos essa cara aqui. Vamos montar essa fórmula agora, então? Vamos lá. Então vai ficar distância, e essa aqui vai ficar gigante, hein? Caramba. Entre o ponto P e a reta R. Só que o ponto aqui é A. Então a distância entre o ponto A e a reta R, que na verdade é a reta que passa por BC, vou colocar assim, ó, um tracinho com setinha para a esquerda e para a direita, será igual ao módulo de quem? A vezes XP. Quem que é o A? YB menos YC. Eu coloquei esse Azinho só para você identificar com aquele cara de lá. YB menos YC. Então, vamos lá. YB menos YC. E aí, a coisa fica muito louca. Essa parte eu acho que é a mais difícil da demonstração, tá? Se você tiver dificuldade, você pode voltar o vídeo. Isso é uma vantagem das videoaulas, mas pode pôr nos comentários também que eu vou te ajudar, eu vou responder, fique tranquilo. Aqui eu tenho que ter muito cuidado, que é o seguinte, ó. Quem que é o Azinho? Coisa que eu acabei de perguntar e acabei de responder. É o YB menos YC. Só que ele multiplica quem? É o X? Não é bem assim. Aqui é o X do ponto P, que nesse caso, no nosso contexto, no nosso problema, é X do ponto A. Então ele vai multiplicar o X A. Agora é repetição, mais o Bzinho. Quem que é o Bzinho? XC menos XB. XC menos XB. Que multiplica quem? Y do ponto P? Y do ponto A? Y do ponto A. Mais o Czinho. Quem é o Czinho? XBYC menos XCYB. XCYB. Deixa eu ver se está certo. X contrário, né? XBYC menos XCYB. Menos XCYB. E aí você tem que ter muita atenção para não perder nada, para não se confundir, porque é assim mesmo, tá? Volto a dar uma verificada, o Azinho tá lá, multiplicando o X do A, o Bzinho aqui, multiplicando o Y do A, tá? Coordenadas do ponto, e aqui o termo independente, tá certinho. Põe a barrinha, e aqui embaixo como é que fica? Raiz quadrada, olha que coisa louca. Raiz quadrada de quem? De Azinho ao quadrado. Quem que é o Azinho mesmo? YB menos YC. Vou colocar em azul, vai. YB. Aí o aluno fala, nossa, matemática é uma coisa muito chata. Não é chata, cara. É só você não ter preguiça. E se você não consegue, não ponha a culpa nela. Assuma, admita que você não consegue. YB menos YC. Isso aqui não é para os fracos, não. Tá lá, A ao quadrado. Não pode esquecer. Nós estamos seguindo essa fórmula que já foi demonstrada. Então, segue essa raiz quadrada gigantona. E aqui na frente nós vamos colocar o quê? Ó? Mais Bzinho ao quadrado. Olha o Bzinho. XC menos XB. XC menos XB. Também ao quadrado. E aí nós conseguimos montar mais uma equação. Que agora eu vou chamar, vou colocar aqui, ó, desse jeito.
e vou chamar de equação 3. E aí você fala, meu Deus, isso não acaba. Sim, meu queridinho, isso acaba. Mas não agora. Para que esse vídeo não fique muito longo e não fique mais cansativo do que já deve estar para as nossas cabeças, eu vou parar por aqui, te espero no próximo encontro, demonstração parte 2, onde nós vamos pegar essas duas equações, colocar aqui e ver o que vai acontecer. Eu te garanto, a segunda parte é muito mais tranquila. A primeira é mais complicada, porque é o início de tudo, e porque tem toda essa parte, essa leitura que é pesada. Isso aqui, eu diria que é a pior parte da demonstração. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Não me abandona, vem para a segunda parte. Não faz nem sentido. Você caminhou até aqui comigo e vai me desamparar agora? Vai me abandonar? Aí eu vou ficar triste. Então não faça isso, tudo bem? Dá aquele like, bem interessante, bem legal, bem saboroso. Pode se inscrever no canal. Alguma dúvida? Pergunta aí que eu vou te responder. Te espero na segunda parte dessa demonstração, que é bem interessante, bem bonita. Valeu, até lá. Fui!